Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a esse espaço de fortalecimento do feminino, onde trazemos informações, dicas, práticas para que a gente se sinta, de fato, cada vez mais viva. Sou Gi Sátiro, sou terapeuta integrativa e hoje trago um assunto que aparece repetidas vezes nas sessões e que precisa ser dito com todas as letras, que é o quanto nós, mulheres, fomos treinadas a colocar as relações no centro das nossas vidas. E que isso não acontece por acaso. Se você acompanha aí os vídeos do canal, sabe que existe todo um esquema social, cultural, que faz com que a gente sinta, com que a gente viva como a gente vive hoje. Nós, mulheres, a gente sente profundamente. A emoção é um território natural do feminino, desde sempre. E, ao mesmo tempo, a gente cresce numa sociedade que nos ensina a esconder o que a gente sente, a simplificar o que é algo tão complexo, a nos confundir nos nossos próprios afetos. Quem não, né? Ninguém vem e nos ensina a nomear as nossas emoções, a entender o que o corpo está expressando, a interpretar esses sinais internos que tentam nos orientar. Por isso que eu tenho fé nas próximas gerações, porque acho que isso já acontece, já gato escaldado vai, né, ajustando para as próximas. Enfim, são aperreios que travam, são gargantas que adoecem porque a palavra não saiu, são barrigas inflamadas porque carregam histórias que não foram digeridas, são ventres adoecidos porque guardam memórias ancestrais, dores, abusos, silêncios, medos que muitas vezes nem são nossos, mas que de todas as outras mulheres que vieram antes de nós. E a gente ali, sem entender, sentindo tudo aquilo e vivendo. Quantos sapos a gente engole, né? Quantas lentes são colocadas para turvar o nosso olhar. E mesmo assim a gente cresce romanticada. Essa palavra é inventada porque eu acho que traduz muito bem uma mistura de ingenuidade aprendida com fantasia social, com esperança bonita, mas que muitas vezes é projetada no lugar errado. E aí é que surge a grande pergunta. Como mulheres tão emocionais cresceram acreditando que o amor é algo que precisa ser sustentado sozinhas? Porque mulheres fortes se submetem. Eu atendo a muitas mulheres que sofrem de amor, que amam demais, que se dedicam a relações impossíveis, com pessoas que não estão prontas para viver o mesmo sonho que elas e que ali vão depositando esse excesso de amor que elas têm para dar. Ao mesmo tempo, existe algo verdadeiro nisso, porque acreditar no amor a dois, minha gente, é genuíno. A gente não tem que deixar de acreditar. Eu acredito na beleza do encontro entre o masculino e o feminino, que se potencializa quando se junta, dentro e fora de nós. Mas não nesse romantismo engessado que foi imposto e que a gente muitas vezes, por muitos anos, eu acreditei, né? Ao longo dos anos eu fui desconstruindo esse modelo na prática e nos sonhos, né? E criando essa minha própria visão de boa relação. Até onde a gente vai, até onde a gente é levado. O que traz a harmonia para um casal não são os papéis tradicionais, não são as regras rígidas, é a presença. É cada um estar feliz no seu próprio lugar, é cada um saber quem é, o que sente, o que oferece, independente de quem tem mais ação, de quem tem mais sensibilidade, enfim, sem papéis engessados. O amor, ele só é prazeroso quando ele nasce de duas pessoas inteiras e não de uma tentando ser duas. Tu deve conhecer um bocado de gente assim, né? Um bocado de casal assim. Por isso que tá esse auê. Só que quando a gente continua nesse esquema desse olhar, a gente vai olhar para a história.
E a gente vai perceber, minha gente, que a gente vive hoje o resultado de um século de transformações profundas na forma de amar. Há 100 anos, eu estava conversando isso no final de semana com um casal de pais de uma amiga. Há 100 anos, casamento era sobrevivência. Casamentos eram acordos familiares. As mulheres, elas não tinham liberdade emocional, econômica, social, elas cumpriam papéis. O afeto era consequência, não era ponto de partida. Nas décadas de 40 e 50, por ali, foi reforçada a figura da boa esposa. Dedicada, submissa emocionalmente, disponível para todos, e daí nasce a grande parte do romantismo idealizado que a gente carrega até hoje. Lá pelos anos 60, 70, com a pílula, os primeiros movimentos de liberdade feminina, a mulher pôde escolher, mas não recebeu educação emocional para sustentar a sua escolha. Nem social, né? Chegamos nos anos 80, 90 e a gente entra no mercado de trabalho com força. A gente acumula função, a gente conquista independência, a gente cresce. E enquanto os modelos afetivos permanecem presos ao passado. Muitos homens continuam sendo educados emocionalmente como seus avós. E hoje a gente vive esse paradoxo doloroso. Corpos e mentes femininas no século XXI. Expectativas afetivas herdadas do século XX. E comportamentos masculinos, na maioria das vezes, ainda do século XIX. Creia. Acho que não é surpresa. E é por isso que tantas mulheres sustentam esse romance sozinhas. É por isso que tantos casamentos se arrastam. É por isso que tantos casamentos chegam ao fim. É por isso que tantos homens parecem mais interessados no mundo lá fora, na carreira, nas conquistas, nos seus egos inflados, do que em se responsabilizar pela parte emocional da relação. Em se dedicar à construção emocional daquela relação. Antes de apontar, xingar, chamar de louca, aquilo tudo que a gente já está acostumado. Não é um julgamento, minha gente, é uma constatação. As pesquisas mostram. As mulheres estão evoluindo emocionalmente mais rápido do que os homens foram autorizados a evoluir socialmente. Enquanto nós estamos aprendendo a sentir, a nomear, a curar, muitos deles ainda estão presos a uma educação que corta suas próprias emoções. Ou que se terapeutizam no GPT. E aí surgem as relações desequilibradas. Mulheres sonhando um romance sozinhas, homens ausentes do seu processo de construção emocional, precisando receber muito mais do que consegue dar, relações com coragem ou com maturidade, sem coragem ou sem maturidade para renascer, né? E uma exaustão que ninguém mais sustenta. A gente vive uma revolução silenciosa, a reconstrução do amor, a reconstrução das relações, e é urgente a gente falar sobre isso. Sobre as expectativas que a gente carrega, sobre o romantismo adoecido, sobre as projeções que nos fazem sofrer, sobre os lugares que a gente aceita estar, sobre as migalhas que a gente agradece ao receber. Não é pra gente desistir da vida a dois, é pra gente conversar sobre ela. É ressignificar o romance, é colocar a consciência onde antes havia fantasia. É parar de carregar relações sozinha. Eu acho lindo as mulheres quando renascem, que saem por aí, tipo, cantando. Eu digo que é o auge do alto amor, é quando você começa a cantar música romântica pra você mesma. As mulheres estão lá, ó, tá. Isso é uma construção, minha gente, né? A parceria, ela continua existindo, ela continua sendo busca, mas enfim, ela não precisa ser o destino.
Um caminho só é poderoso quando as duas pessoas estão inteiras, presentes, responsáveis pela construção desse caminho. E a nova forma de amar, ela não é menos romântica. Ela é mais consciente, ela é mais honesta, ela é mais alinhada com quem nos tornamos. Afinal, a gente está o tempo inteiro em reconstrução, o tempo inteiro nessa busca de estarmos cada vez mais desenvolvidas. E, acima de tudo, de estarmos sendo cada vez mais justas com a gente mesmo e com o nosso coração. Não tem outra solução que a gente possa se alinhar, que a gente possa se trabalhar, que a gente possa curar e que a gente possa entender que o que não ficou é porque não era aqui que era para estar. Deixa aí, deixa passar, que algo melhor há de chegar. E enquanto isso, se fique inteira com essas duas partes que coexistem dentro de você. Quem está precisando de ajuda, mulheres que amam demais, venham-se embora, vamos meditar, vamos conversar, vamos se trabalhar e vamos se curar. Seguimos mais vivas.